Acerca dos filmes, por exemplo, esses filmes eles podem ser utilizados como revestimento de alimentos, né? Então aqui nós temos um estudo aqui, essa imagem é um estudo em parceria. E esse estudo em parceria nós revestimos os morangos, onde nessa primeira figura aqui nós temos os morangos sem revestimento, que é o controle, e aqui os moranguinhos com revestimento. Na imagem não ficou tão legal, mas o que a gente chega à conclusão nesse trabalho aqui é que com, né, o revestimento, no caso aqui um revestimento polimérico contendo um ativo, a gente prolonga a vida útil desse morango. Além disso, esses filmes também podem ser empregados para remoção de poluentes e, além disso, também para cicatrização de feridas. Então, esses filmes poliméricos que a gente tem desenvolvido, ele tem esse caráter, né, que nós podemos aplicar em diferentes áreas, ficando mais uma vez um laboratório multidisciplinar. Bom, em relação aos demais materiais que estão sendo desenvolvidos pelo nosso laboratório, temos os particulados, onde esses particulados são utilizados para a liberação controlada de fármacos e a absorção de poluentes. Ainda esses particulados nós podemos encapsular algum ativo, como por exemplo fotossensibilizadores, né, que são que essa cápsula ou essa casca aqui, ela vai ser condicionada a uma região específica, por exemplo, do organismo. Chegando nessa região específica do organismo, a gente vai ter a liberação desse fotossensibilizador e juntamente, né, associado a essa liberação, a gente pode aplicar uma fonte de luz de comprimento de onda e potência específica para a gente ter a ativação desse fármaco, gerando então espécies reativas de oxigênio singlete, que vai danificar células cancerosas, por exemplo, algum tipo de tumor. Em relação aos géis, nós podemos nós podemos aplicar como liberação controlada de fármacos e também no auxílio da cicatrização. Aqui nós temos um gel termossensível, né, numa temperatura de 60 graus, por exemplo, está na forma líquida. Já na temperatura de 37 graus, que é a temperatura do corpo, ele gelifica. Então a gente tem uma tensão de cisalhamento bem bacana ali para estar espalhando. Isso daqui pode estar auxiliando, por exemplo, na queimadura de feridas e assim sucessivamente. Bom, por fim, nós temos as modificações de superfícies. Essas modificações de superfícies, nós conseguimos modificar qualquer superfície no estado sólido e essas modificações vai acabar conferindo propriedades únicas a esses substratos que nós estamos modificando, como, por exemplo, atividade antimicrobiana, diferenciação celular, atividade anticoagulante e também pode ser aplicada em embalagem de alimentos. Então, essa técnica aqui ela permite a aplicação na área biomédica e também na área de embalagem de alimentos. Então, aqui a gente pode aplicar diversas outras finalidades, como, por exemplo, revestir um leito hospitalar, onde que, a gente sabe que nesses leitos hospitalares é comum as infecções, principalmente de bactérias, fungos, vírus, né? Então é como se a gente conferisse uma superfície autolimpante desse material. Então é uma técnica bem interessante também. Bom, então vou trazer aqui para vocês agora alguns projetos que estão em andamento, né, de forma bem sucinta, novamente comentando. Onde nós temos a obtenção de nanopartículas contendo fotossensibilizadores, desenvolvimento de filmes provenientes de fontes renováveis, desenvolvimento de géis visando aplicação veterinária. A gente começa primeiramente aplicando em animais, depois se a gente tiver alguns resultados legais, a gente vai ampliando até chegar nos humanos. Síntese de hidrogéis superabsorventes e modificação de superfícies de plásticos comerciais, conhecidos, né, os termoplásticos. Bom, aqui vou trazer os principais resultados que a gente tem obtido. A gente teve no último ano, né, vamos dizer assim, no último e primeiro ano do laboratório, é o desenvolvimento de géis visando aplicação veterinária. Então nós desenvolvemos um gel contendo um ativo, e esse gel contendo um ativo nós aplicamos nos coelhos, né, da espécie da Nova Zelândia. Por quê? Porque esses coelhos, principalmente as fêmeas, quando estão no período de gestação, ela tem um grande ganho de massa.
né, devido à gestação. E esse ganho de massa proporciona, né, vai aumentar a fricção, vai aumentar o contato ali com as patas, juntamente com a gaiola, no qual esses coelhos estão condicionados. E com essa fricção vai ocasionar as feridas, reconhecidas como poliodermatite. E além disso, né, como esses animaizinhos acabam fazendo as necessidades deles nessas gaiolas, então a gente vai ter ainda mais, né, fungo, bactéria, então, que vai acabar infeccionando esses machucados e, consequentemente, essa, essa cicatrização ela vai ter algum tipo de, de retardação. Vai ocorrer de forma, né, tão legal assim. Então, então nós aplicamos esse gel que foi desenvolvido nas patinhas dos coelhos e nós observamos que né, esse gel proporcionou um aceleramento nessa cicatrização. Essa cicatrização geralmente duraria uns 10 dias e nós observamos que com 4 ou 5 dias essas patinhas aqui já estão cicatrizadas. Então o que falta para concluir esse trabalho é a avaliação histológica dos tecidos utilizados, né? Porque uma vez que finalizado, né, essa ferida aqui fechada, infelizmente a gente tem que abater os animais e fazer plaqueação, né, dessas feridas aqui para a gente ver como que cicatrizou. Sabe que cicatrizou, mas qual forma? Teve bastante formação de colágeno, de células e tudo mais. Então, o que está faltando agora é a avaliação histológica, que já está em andamento, com a parceria aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, temos outro trabalho também, né, que é a modificação de superfícies de plásticos comerciais. Então, nesse caso aqui, nós revestimos o poliestireno. O poliestireno ele foi utilizado como substrato padrão, né, bastante comum. E após o revestimento, nós colocamos em contato com bactérias, como no caso aqui nessa imagem, nós temos as bactérias Pseudomonas aeruginosas, após o contato com 24 horas. E além disso, quando a gente faz esse revestimento, a gente coloca um ativo também. E esse ativo tem a finalidade de inibir o crescimento dessas bactérias, ou inibir a adesão. Então, esse ativo dá para a gente ver nessa imagem aqui à direita, que essa membrana extracelular das bactérias, elas foram rompidas, né, conferindo essas irregularidades aqui. Então, como ela foi rompida, ela foi extravasada. Então, a gente tem então uma superfície antimicrobiana, podemos dizer assim. Adicionalmente, né, nós ampliamos a aplicação desses revestimentos e nós apontamos para os nossos estudos apontaram que esses revestimentos também têm efeito antiviral. Então nós temos atividade antimicrobiana de forma geral. E também estudos utilizando fungos também estão em andamento. A gente vai estar ali. Bom, a imagem não ficou tão legal, mas aqui ainda é um projeto em andamento. Esses mesmos revestimentos nós aplicamos em célula-tronco do tecido adiposo. Esse trabalho foi o que eu desenvolvi lá na Universidade do Wyoming no final do ano passado, onde eu tive como professor visitante. Onde nós pegamos esses revestimentos e colocamos em contato com célula-tronco do tecido adiposo, gordura, né? Então, aqui no dia 4 após o contato, a gente vê que as células, né, foram aderidas, não dá para ver muito bem, mas aqui nos pontos azuis nós temos o núcleo, que é colorido por DAP. Em vermelho nós temos o exoesqueleto, que é colorido por rodamina. Então, aqui essa imagem por si só já diz o seguinte, que esses revestimentos, eles têm atividade antimicrobiana, nós vimos aqui nessas imagens, e além disso, elas não são citotóxicas. Nós não temos citotoxicidade frente a essas células. Então a gente avalia, né, esse estudo de adesão e diferenciação celular no decorrer dos dias. Então aqui no dia 7 a gente também tem um número maior de células comparado ao dia 4. E no dia 14, o número maior ainda de células. E por fim, no dia 28,
né, a gente tem a formação como um tapete de célula. Então aqui o número de células aqui vai ser muito maior do que nos dias anteriores. E como que ocorre essa diferenciação celular? Essa diferenciação celular é indicada por esses pontinhos verdes aqui, onde a gente tem a formação de calceína, ou seja, nós saímos de células do tecido adiposo e chegamos em células do tecido ósseo. Então dá para a gente aplicar essa diferenciação também. Porém, nós temos que repetir esses estudos, né? Por quê? Porque a formação de calcina aqui foi muito baixa e isso daí a gente atribuiu para a passagem celular que foi muito alta. Aqui a passagem celular, a gente recebe as células e a gente vai replicando elas. Então, no caso aqui, para diferenciação celular, o ideal é na passagem 4 e nós utilizamos na 11ª passagem. Então já estava um pouco além do que o recomendado. Bom, agora projetos concluídos, né? É um projeto semelhante o qual eu já apresentei para vocês aqui. Porém, nesse trabalho aqui nós utilizamos outros polímeros e, consequentemente, outros ativos. Então aqui também nós temos a imagem do controle, onde foi revestido, nesse caso aqui, o polietileno tereftalato, o PET, onde esse PET, né, sem o revestimento, a gente tem a alta adesão dessas bactérias, também a Pseudomonas aeruginosa, ela é causadora de várias infecções, infecção hospitalar, infecção alimentar. Então aqui, essa imagem que nós temos como um controle. Já nessa imagem aqui, nós temos um revestimento contendo o ativo. Então a gente tem um número de bactérias bem menor. E essas irregularidades aqui também foram atribuídas às bactérias que foram mortas, ou seja, teve a sua membrana extracelular rompida. Então nós temos um efeito aqui antimicrobiano. Além disso, né, esses termoplásticos eles são utilizados em diversas aplicações, né, como por exemplo catéteres. Então a gente aplicou também esses revestimentos nos estudos de coagulação sanguínea. Então o que a gente faz? A gente pega o revestimento e a gente coloca uma gotinha de sangue humano sobre cada uma desses revestimentos. Então aqui nessa primeira coluna nós temos o controle, que é só o polietileno tereftalato, e aqui nessas outras colunas nós vamos ter os revestimentos, contendo um ativo e sem um ativo. Então a gente faz diferentes tempos, a gente vai fazer uma cinética, coagulação. Em tempos, nesse estudo aqui foram feitos 15 minutos, 30 minutos e 45 minutos e por fim 60 minutos. Então no tempo de 60 minutos, quando dá o tempo de 60 minutos, a gente vem e coloca um volume conhecido aqui, 500 microlitros de água, e deixa agitando, aspira essa solução contendo sangue e lê no espectro, no espectrofotômetro ultravioleta visível, e a gente vai ter a concentração, né, para a gente determinar a concentração do sangue. Então dá para ver aqui, ó, nitidamente que nós temos, né, no controle o sangue ele coagulou. Porém, nos revestimentos, né, nós temos o que? Que os pocinhos estão mais vermelhos, indicando que a gente não teve uma coagulação sanguínea tão efetiva assim. Então isso, né, mostra que nós temos uma superfície antimicrobiana e também anticoagulante. E dá para a gente aplicar, por exemplo, em bolsas de sangue para armazenamento ou em catéteres, né? Por quê? Porque catéteres a gente tem muitas infecções hospitalares associadas a esses materiais. Bom, aqui ficam meus agradecimentos, então, ao programa de pós-graduação em Física, da Universidade Federal de Santa Maria, os parceiros que eu tenho, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade do Estado do Colorado, a Universidade do Wyoming e os órgãos de fomento, CAPES, FAPERGS e CNPq. E também aos alunos do programa de pós-graduação em Física que estão coordenando aí esses seminários. Muito obrigado.
Temos alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Da minha ignorância com relação a sangue, coagulação. Por que a presença de bactérias resultaria numa coagulação? Assim, as bactérias, elas não, elas vão estar presentes, por exemplo, em catéteres que são infectados, mas a coagulação é estudo à parte. Em si, aqui o que a gente viu não foi a influência das bactérias na coagulação. Tem um estudo da antimicrobiano, das bactérias, estudo com a coagulação sanguínea. São algo paralelo, não tem relação. Não sei se eu respondi. Aproveitando, tem outra pergunta. Como é que é feito o revestimento dessa superfície plástica? Esse revestimento ele é bem tranquilo de fazer. Primeiramente, a gente tem que fazer um processo de oxidação desses termoplásticos. Por exemplo, se a gente pegar essa garrafa aqui de polietileno tereftalato, a gente consegue revestir ela, tanto internamente quanto externamente. Mas para a gente revestir, ter um revestimento um pouco mais duradouro, vamos dizer assim, em questão de fluidos e tudo mais, precisa fazer um processo de oxidação ou um processo de aminação. Então tem várias etapas ou várias rotas que dá para a gente fazer, como por exemplo o plasma ou uma solução de persulfato de sódio, algum tipo de oxidação que a gente vai fazer para a gente fixar. Então quando a gente faz essa oxidação, a gente vai conferir cargas, né, nessa superfície. Por exemplo, se a gente fizer uma oxidação química com persulfato de sódio, por exemplo, a gente vai conferir densidade de carga negativa. Aí a gente vem, vou voltar aqui nos slides, que eu consigo mostrar melhor para você. Aí a gente vem fazendo a deposição camada sobre camada. Então, como nós oxidamos e nós temos uma densidade de carga negativa, então nesse caso aqui a primeira camada aqui vai ser uma camada de carga positiva. Então a gente vai ter uma interação eletrostática entre a superfície oxidada e o policátion. Aí a gente faz um processo, né, a gente deixa um tempo ali sobre a agitação, fazemos um processo de lavagem, que ele é fundamental para quê? Para a gente retirar esses policátions que não foram aderidos ou aderidos fracamente. Aí a gente vem com a segunda camada, que é a camada de poliânion. Também, né, a gente vai ter, anteriormente, a gente tinha uma densidade de carga negativa, só o substrato, agora o substrato com a primeira camada do policátion, densidade de carga positiva, e agora a gente vem fazendo revestimento com o poliânion, que é o polímero de densidade de carga negativa. E a gente vai alternando isso daí até o número de camadas desejável. Nos estudos que nós fizemos, nós temos os resultados mostram que com 15 camadas a gente já tem um revestimento por completo dessa superfície. Então a gente está fazendo até 15 camadas apenas. Mas nada impede de fazer menos ou fazer mais número de camadas. Vamos agradecer novamente ao professor pela sua disponibilidade e pela sua palestra. Muito obrigado.